Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, canal de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevistas do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos no Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o secretário nacional dos Direitos de Idosos, Alexandre da Silva. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante personagem na defesa da pessoa idosa. O nosso convidado é graduado em fisioterapia pela Universidade Estadual de Londrina, Paraná, e mestre em reabilitação pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. É doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Desde 2013, desenvolve trabalhos voltados para políticas públicas de saúde para a população negra e indígena no Brasil. É também professor adjunto do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina de Jundiaí e colunista do blog Viva Bem do UOL, onde escreve sobre longevidade. É membro do Centro Internacional de Longevidade Brasil, ponto focal, envelhecimento, raça e etnia. É membro da rede de especialistas da Choca e membro do grupo temático Envelhecimento e Saúde Coletiva da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Atualmente, é o secretário nacional dos Direitos dos Idosos do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Muito obrigado, secretário Alexandre da Silva, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante gestor e pesquisador na área dos direitos dos idosos. Quero também agradecer a todas as pessoas que estão viabilizando essa conversa. Eu farei primeiro o modo de descrição. Então, eu sou um homem preto, cabelos compridos, grisalhando. Estou aqui usando um blazer bege, uma camisa branca, ao fundo a bandeira do Brasil e uma parede também de uma cor muito semelhante ao blazer, o que não vai ajudar muito, talvez, na edição aí do pessoal. Bom, para mim é importante falar um pouquinho dessa trajetória, porque ela também reforça a minha conexão com tudo aquilo que vim fazer aqui. E talvez, ao contar a história, vai ficar mais fácil essa compreensão. Bom, eu sou filho do seu Sérgio, da Dona Maria, neto da Dona Georgina, do seu Joaquim, e também da Dona Sebastiana e do seu João. Meu avô João faleceu assim que eu nasci, no mesmo ano, e dos meus avós, a minha avó Georgina foi aquela que viveu mais tempo, tive mais tempo de convivência, falecendo lá pelo terceiro ano da minha universidade, minha avó no meu primeiro ano. E a morte da minha avó foi sentida por mim, assim, numa sala de aula que eu estava de anatomia, e eu lembro muito bem como isso foi impactante para mim. Minha infância foi uma infância de uma criança que brincou muito, que era muito curiosa, como ainda sou. A minha formação, que você já apresentou um pouco dela, e outras que estão em andamento, já mostra um pouco desse meu lado da curiosidade, de
querer sempre conhecer, né, beber um pouco de cada fonte, para cada vez mais compreender melhor o mundo, as pessoas, as relações, a comunicação e tentar transformar um pouco essas situações. Aos 3 anos eu tive uma lesão, assim, um acidente doméstico, que me mandou da minha mãe um pouco de cuidado, mas sempre fui uma criança muito brincalhona e que fiquei ainda mais quando minhas irmãs nasceram. A minha adolescência é uma fase muito importante da minha vida, porque lá eu comecei a jogar basquete, então tenho amigos que até hoje vêm dessa geração e eu sou muito orgulhoso de ter essa amizade, e mas também foi um lugar onde eu pude, por esse esporte, alcançar muita coisa, né? Alcançar condições de poder estudar, né? Fazer cursinho, enfim, mas também de entender uma filosofia de vida, assim. Eu digo que o basquete não trouxe para mim só a questão competitiva, né? Mas trouxe uma filosofia de vida que até hoje eu coloco em diversas situações da minha vida. Na faculdade, eu saí de São Paulo, fui para o Paraná, e lá foi um curso bem qualificado, assim, deu uma boa formação, mas eu já fui para lá sabendo que eu queria falar da gerontologia. Eu, mesmo sendo um atleta esportista, né, que, enfim, alcançou um nível profissional, eu nunca pensei em fazer outra coisa que não a gerontologia. Eu tentei experimentar outras coisas, né, que é o momento propício da própria graduação, mas sempre voltava para a gerontologia. E a escolha veio pelo convívio com meus avós. Por isso que eu quis detalhar um pouco essa relação com eles, porque foi a partir deles que eu comecei a me interessar por essas pessoas, né? Eu sou uma pessoa encantada pelas pessoas mais velhas e muito mais encantado pelos meus avós e pelos meus pais. Minha avó materna, ela paterna, ela tinha assim, ela tem um papel muito importante na minha vida, porque eu tento trazer até para a gestão um pouco dessas filosofias que estão no nosso país. E uma dessas filosofias diz que a pessoa só morre quando você deixa de pensar nela. Então, meus avós e minha avó paterna é uma pessoa que está comigo sempre. Por isso que eu, né, antes de começar a gravação, eu falei, eu não estou sozinho, porque é isso, né? A pergunta que você fez, até comentei aqui com a profissional que me acompanha, eu falei, já vou começar chorando já, porque é a pergunta que me move, assim. Então, dali para frente foi só estudar, né? Só não, né? Continuar estudando, a especialização, todas no campo do envelhecimento, tá? Então, a especialização, o mestrado, o doutorado, sempre foram voltados para o envelhecimento e as pessoas idosas. E no campo das pessoas idosas, eu acho que eu fiz de tudo, desde a assistência, desde a pesquisa, desde a militância, desde o ativismo, desde a participação social organizada, não organizada, durante a pandemia também um papel importante junto com outros colegas, né, e pessoas amigas, e trazer isso para a pauta, né? Talvez algumas pessoas não se lembrem, mas foi muito forte o discurso contra as pessoas idosas, dizendo que no primeiro momento, se elas morressem, a pandemia teria, né, seria estancada, e não foi isso que aconteceu, e nunca seria. Houve, né, a época, né, pessoas parlamentares e gestores, enfim, que disseram que pudessem morrer. Então foi muito duro assim, né, enquanto pessoa envolvida na causa. Mas depois surge o convite para ser o colunista do UOL, e para mim foi algo muito importante porque as colunas me faziam ficar ainda mais conectado com tudo que acontecia no Brasil e no mundo. As colunas eram semanais, então isso foi para mim assim algo muito revolucionário, mas também importante para as pessoas saberem um pouco mais quem eu era. Eu acho que essa foi a ponte que faltava para poder ser reconhecido também pela gestão do presidente Lula e aí ser convidado para fazer parte do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e ficar aqui na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.
Eu já trabalhei, como eu disse, tanto na assistência, em projetos voltados para as regiões da periferia de São Paulo, o grupo de GT Racismo e Saúde, o meu papel foi de trazer a conexão das lacunas. Por quê? Porque você não tem muito do que as políticas da população negra não trazem com o devido cuidado e necessidade a pauta da pessoa idosa, e, por outro lado, as políticas da pessoa idosa também não trazem as especificidades de grupos como população negra, e aí eu fui ampliando, porque, de fato, eu entendo aí uma interseccionalidade de uma série de condições que vão definindo quais grupos, de fato, envelhecem, quais grupos precisam ainda ter o direito de envelhecer e quais são os grupos que envelhecem de uma forma muito ruim, muito preocupante. Então, eu chego para a secretaria, Isaac, com essa preocupação e, como eu digo, com esse senso de urgência. Muito interessante, secretário Alexandre. O tema dos idosos, né, ele envolve três dimensões, o passado, o presente e o futuro, né? O passado, como mencionou, foi inspirado para estudar e contribuir dentro desse tema pelos seus avós, né? O presente é que nós estamos conversando aqui, né? E o futuro, se a gente não parte dessa vida terrena, né? Inexoravelmente a gente vai ser idoso, né? Então Sim. é muito interessante que envolve presente, passado e futuro. Secretário Alexandre, tem experiências e projetos, como mencionou, voltados para a atenção à longevidade, especialmente entre a população mais vulnerável. Poderia destacar as suas contribuições nessa área? Eu acho que eu acabei até falando um pouco na pergunta anterior, na resposta anterior, mas eu vou aprofundar um pouco mais aqui. Uma das minhas áreas de formação e de atuação é o que nós chamamos de saúde coletiva. A saúde coletiva é um campo que vai entender que todo o processo, seja do adoecimento, seja da cura, seja da saúde, ela é marcada por vários fatores que nem sempre a própria pessoa tem o seu domínio e muitas vezes cabe a toda uma estrutura, enquanto sociedade, eu posso falar do município, estado, país, como propiciar isso. Então, por quase 2 décadas, eu trabalhei na Zona Leste de São Paulo, é uma região que tem ali uma série de problemas sociais, e nós fazíamos a assistência às pessoas idosas que moravam ou sozinhas ou com uma certa insuficiência familiar para lidar com aquele problema que afetava as pessoas mais velhas. E foi um momento muito rico, porque junto com essa ação eu pude também construir as conexões do setor público com o setor privado, com o ensino. Então, isso foi algo que me fez perceber de fato que essas conversas dos mais diversos segmentos podem dar um bom resultado. Em 2017, eu passo no concurso e volto para o interior, né, do estado de São Paulo, volto para Jundiaí, que é onde eu nasci, e até lá estou como professor, agora antes da fisioterapia, né, serviço social, farmácia, educação física, e agora eu estou como professor do curso de medicina. E, de novo, a gente vai agora com outros parceiros, né, um grande amigo, o senhor Marcelo Sampaio, a gente vai fazer uma ação nas mais diversas áreas desse município. Então, a gente vai para a área rural, a gente vai para as áreas periféricas, a gente vai para as áreas com risco de violência, né, mais marcante, também fazendo essas construções. Então, essas experiências, Isaac, elas são muito importantes porque a gente percebe tanto potencialidades que o território traz, mas também entendendo as suas fragilidades e compreendendo o papel de cada um de nós, seja enquanto cidadão ou cidadã, mas também dentro das suas atividades. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Talvez algumas pessoas
acreditem, né, que só por estar na área rural você pode viver bem, porque você está, né, longe dos grandes centros, da poluição, o que nem sempre é verdade. Então, muitas vezes, a falta de uma condição de saneamento básico, não é só a água do poço, mas de outras condições, como esgoto, muitas vezes a inexistência de trabalho, isso tudo gera um adoecimento muito grave, que é diferente até de um centro, de uma área mais urbana, onde alguns equipamentos da saúde estão mais presentes. E aí você pensar que muitas vezes a pessoa idosa, ela convive por escolha ou por necessidade com outras pessoas, estar na área rural pode não ser tão bom porque essas pessoas muitas vezes precisam migrar para os grandes centros, onde estão os empregos ou as escolas para os seus filhos e netos dessa pessoa mais velha, ou porque muitas vezes as pessoas estão no campo também. Então, há um desafio colocado, por exemplo, na questão do cuidado ampliado, tanto para aquelas pessoas que residem nas áreas mais urbanas, quanto para aquelas que residem nas áreas mais rurais. Então, tudo isso são aprendizados que me deram total certeza de que o Brasil não envelhece da mesma forma e que esse direito não está assegurado. Então, a maior violação que a gente pode dizer em termos mais amplos é que não é para todo mundo que está assegurado o direito de envelhecer com dignidade e também desse exercício pleno da nossa cidadania. Então, tem muitas coisas que algumas pessoas vão envelhecendo, mas nunca tiveram uma oportunidade de fazê-la com dignidade. Então, eu posso falar sobre o lazer, por exemplo. Quantas pessoas, desde quando nasceram e, enfim, ainda no começo da sua adolescência, no final da sua infância, já começaram a ajudar, leia-se, trabalhar, e depois isso só foi aumentando, e aí hoje você vê pessoas que envelheceram sem saber muito bem como planejar uma atividade de lazer. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Alexandre, atualmente é o secretário nacional dos Direitos dos Idosos do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Poderia destacar as ações dessa secretaria? Sim, posso, Isaac. Dentro dessa lógica do que eu acabei apontando no final dessa última resposta, nós criamos algumas ações justamente para alcançar os estados e, consequentemente, os municípios nessa lógica. Então, dois programas que para nós são centrais aqui é o Programa Envelhecer nos Territórios e o outro é o Viva Mais Cidadania. O Envelhecer nos Territórios tem uma lógica de melhorar aquele local, aquele município, ou parte do município, se ele for muito grande, para que aquelas pessoas idosas tenham condições dignas para envelhecer, e isso se dá tanto pela criação do agente de direitos humanos, que é uma pessoa que vai fazer essa busca ativa, ou seja, vai bater de porta em porta para conversar com essa pessoa idosa, ter essa escuta, que é uma demanda, uma reclamação frequente de pessoas idosas, que é, vou ficando mais velha, as pessoas param de me escutar. Então, a gente faz essa escuta e encaminha as demandas que essas pessoas idosas trazem. Então, esse encaminhamento das demandas é obrigatório que nós possamos fazer também, paralelamente, uma conexão com os serviços existentes no município, que muitas vezes precisam estar também conectados com o Estado e muitas vezes com o governo federal. Há também um estímulo para a participação social, então alguns municípios que não tenham ainda organizado ou que precisem de um fortalecimento para os conselhos municipais da pessoa idosa, e a formação em direitos humanos para as pessoas idosas. Essa formação é de mostrar para ela qual é a importância dentro do cenário político de tomada de decisões. Então, não é para tirar da invisibilidade
e colocá-las como protagonistas daquilo que para elas faz muito sentido, como faz qualquer outra pessoa. Já o outro programa, o Viva Mais Cidadania, ele vai se atentar para essas especificidades desses grupos que não têm garantido o direito de envelhecer. Como exemplos aqui, eu posso citar pessoas idosas quilombolas, pessoas idosas indígenas, pessoas idosas de outras comunidades tradicionais, população LGBTQIA+, pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação de rua, enfim, são vários grupos que, mesmo no mesmo estado, têm especificidades diferentes. Então, nesse programa, a gente cria uma metodologia na qual esse grupo de pessoas idosas contempladas pelo programa vão decidir o que fazer com o recurso destinado pela secretaria. Então, para nós, esse programa também é bastante inovador dentro das políticas públicas para as pessoas idosas. E nós temos outros projetos também, um que trata de enfrentamento às violências financeiras e patrimoniais, uma violação que vem aumentando muito nos últimos anos. Então, nós temos tanto a produção de material, como cartilhas, mas também ações acontecendo aqui no Distrito Federal, no Piauí, em Pernambuco, para a inclusão e o letramento digital das pessoas idosas. Há também um material vindo de uma consultoria para pensar as ações necessárias para as pessoas idosas que estão nessas regiões expostas aos riscos e desastres ambientais. Há também um projeto para a redução do analfabetismo. Talvez algumas pessoas não saibam, mas 54,1% das pessoas analfabetas do país são pessoas idosas, e muitas têm uma dificuldade daquele formato mais de sala de aula. Então, essa proposta desse projeto é que seja algo extramuros para alcançar qualquer pessoa, até aquela pessoa acamada que queira aprender, saber ler e escrever. Há outros projetos pensando também essa dificuldade de permanência ou de inclusão no mercado de trabalho, que seria uma formação técnica tecnológica, que está em andamento também com o Ministério da Educação e da Cultura. Enfim, tem um também bem interessante, que é o Vida Digna em Casa, que é um projeto que vai junto com os profissionais da saúde e da ciência social daquele município para uma determinada região, fazer uma entrega de recursos como muleta, andador, cama hospitalar, colchão, para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de deslocamento, ainda que seja dentro da sua casa ou ali no entorno da sua casa. Então, são algumas das ações que a Secretaria tem, justamente pensando nessas violações que são as mais frequentes. Secretário Alexandre da Silva, estamos chegando ao final da nossa conversa e, tendo em vista que o nosso movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo queremos, procura estimular os jovens, né, na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo, poderia, nesse finalzinho de programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Tem que ver como é que eu falo com eles, porque eles não fiquem meio assim, não querendo disputar, né? Mas eu vou dizer para que essas pessoas, os jovens, adolescentes e adultos mais jovens que estão nos escutando, que eles procurem se conectar com a pessoa mais velha próxima a ela. E veja o que significa isso, que muitas vezes nós temos situações do cotidiano que essas pessoas já passaram e saberiam muito bem como estar por perto. Estar por perto não é tomar decisão, estar por perto é para dar um apoio, estar por perto é para dar um contorno, que muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Eu, muitas vezes, aqui, faço uma relação de que muito do adoecimento mental que afeta jovens e adolescentes, como ansiedade, depressão e outros quadros, tem a ver com essa desconexão com as pessoas mais velhas. Muitas coisas que são velhas são muito importantes. Uma árvore que dá sombra para uma comunidade, um clássico de um livro, né? Uma receita antiga, tudo isso são coisas boas.
Envelhecer é o que nós fizemos agora durante essa entrevista. E foi possível as pessoas me conhecer você, talvez quem vê o programa pela primeira vez, e saber o que a gente está produzindo aqui e que qualquer fala, qualquer frase, meia frase que eu tenha colocado aqui, ou que você tenha colocado aqui, que se ela gerou uma modificação, uma reflexão para esse jovem que está nos assistindo, já valeu muito a pena. Então, envelhecer faz bem, envelhecer é bom. O contrário talvez não seja tão interessante, né? É envelhecendo que a gente consegue ter oportunidades para fazer, para refazer, para criar, para recriar tudo, todos, toda uma sociedade. Muito boa mensagem, secretário. Queria agradecer imensamente a oportunidade dessa conversa interessante, instigante, né? E desejo sucesso na gestão da secretaria, né? E eu, como idoso, estou muito interessado nas ações, né, da secretaria. Então, muito obrigado, por ter conversado conosco, né? Imagina. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!